A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, olá, tudo bem? A gente passa a se encontrar a partir de agora aqui na nossa TV Serra Farroupilha para a entrevista do dia. É o nosso bate-papo diário, nosso telejornalismo local, sempre com assuntos, com temas do nosso cotidiano, do dia a dia, da nossa realidade. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Então agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Simples. Acesse www.csg.com.br e veja a forma que mais combina com você. Então, CSG Pedágio Eletrônico e também Odonto Top, os nossos patrocinadores aqui da nossa entrevista do dia. E o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje, o convidado que está com a gente no dia de hoje, é um convidado muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão começar o programa agora, esse nosso bate-papo, com uma vibração, com um percentual de ânimo, de visão, e vão terminar o programa diferente, porque ele é, como a gente diz, é injeção na veia, é ânimo na veia, é motivação, é esperança, é positivismo, e muitas vezes a gente precisa disso. Então, ano novo, vida nova, velho jargão que a gente diz, né? Mas para que o ano novo seja novo, a gente tem que ser novo, a gente tem que fazer algo diferente. E por isso nosso convidado hoje, aqui nos estúdios, é o palestrante motivacional, o Adroaldo Lamaison, vizinho nosso, aqui de Caxias do Sul, que deu um pulinho até Farroupilha e os estúdios da TV Serra. Prazer te receber aqui, Adroaldo. Bem-vindo, tudo bem? Prazer enorme, uma alegria sempre falar com você e com todo esse povo querido que nos acompanha. Com certeza. Adroaldo, te ouvir, né, porque pelo menos no começo do ano eu sei que você tem muitas pistas, muitas sugestões que a gente pode viver um pouco melhor. O trabalho é importante, a família é importante, o descanso é importante, tudo é importante, mas tudo tem que estar dentro de uma harmonia, de um equilíbrio. Inicialmente, muitas pessoas fazem metas, traçam metas, planos para o ano novo. Quando a gente consegue fazer o ano novo de verdade? Olha, eu penso que um ponto fundamental para a nossa reflexão é a gente pensar muito no momento presente que eu tenho. Isso é uma coisa interessante. Nós estamos vivendo numa época de muita correria, de corrida, né, e de muitas tecnologias, e a gente às vezes está muito centrado ou no que tem que fazer depois, ou no que já passou. Aliás, isso é uma pesquisa que 86% das pessoas ou vivem em função do passado, ou vivem em função do futuro, do que ainda não aconteceu. E eu penso que um dos pontos importantes é a gente olhar para o momento presente, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar para a vida que está ao nosso redor. A vida é aquilo que acontece no momento presente. E isso é fundamental para a gente, né? Dizem os especialistas que
Quem viajou muito, viaja sempre mais leve, leva pouca bagagem. Olha que interessante isso. Levar pouca bagagem. Levar pouca bagagem, né? Quem viajou bastante tem experiência, né? E quem viaja pouco leva muita mala, muita bagagem, muitas coisas que acabam atrapalhando, né, a vida da gente. Então, um ponto para nós iniciar a nossa conversa: viaje mais leve esse ano. Não fique trazendo mágoas, ressentimentos, raivas, coisas. Te concentre no momento presente, né? E viva aquilo que a vida está apresentando para você. Te concentre nisso, né? E coloque, evidentemente, uma pitada de amor naquilo que você está fazendo. Com certeza. De que forma a gente pode viajar levando menos malas? Pois é, né? A gente tem que levar aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é o amor, né? A gente fala bastante da fé. Sim, eu acho que a fé é um elemento essencial para nós. Mas a fé central no cristianismo é o amor, né? Se você tem fé em Jesus Cristo, você tem fé num Deus, você tem que ter fé no amor. E são 3 amores que nós temos que ter, que é amar a si mesmo, acolher-se, aceitar-se, valorizar. Isso não quer dizer assim um amor narcisista, eu sou melhor, eu sou mais forte, eu mais competente. Não, não, não. É amar com suas qualidades e seus defeitos. Tem muitas pessoas que não se amam. Jesus deu um mandamento: ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma, e ama o próximo como a si mesmo. Tá? Então, muitas pessoas não se querem bem, não se valorizam, se põem defeito, não acreditam no próprio talento que tem. Então, amar-se a si mesmo, aceitar-se com suas qualidades e seus defeitos. Amar a Deus, ter um tempo para a espiritualidade, para a oração, e amar e servir as pessoas. Bote na cabeça uma coisa: a pessoa mais importante da sua vida é aquela que está na sua frente. Seja seu cliente, seu colega de trabalho, seu familiar. E a sua obrigação, a sua missão é fazer essa pessoa feliz. Então, te concentre nisso. E isso é fundamental. É uma das maneiras que você me perguntava como trazer poucas bagagens. Te concentra nesse essencial. Fazer as pessoas felizes, ajudar as pessoas, servir as pessoas, amar-se a si, né? Amar-se a si mesmo e viver o momento presente. Com certeza. Até porque hoje as pessoas se preocupam com tantos detalhes. A gente vive uma fase muito grande de consumismo. E nada contra o consumismo. Mas também tem que ter um equilíbrio. Porque se a gente só consumir, o consumismo vai nos sufocando, né? Exatamente, é. Por isso que quando a gente diz assim, ó, se concentrar naquilo que é essencial, tá? Tem coisas que são supérfluas. As pessoas perdem tempo, seja na internet, gastam horas e horas e horas, se preocupam demasiadamente com a vaidade, com a opinião dos outros, com a aparência, né? E as pessoas estão tentando encher o vazio da vida com coisas, e coisas exteriores. Supérfluas. Uns preenchem com comida, comem demais, outros com bebida, bebem demais, outros com droga, estão se drogando demais, e outros com o consumismo de comprar demais. Nem tudo que você compra você precisa, né? Então, nós temos que nos concentrar um pouco nessa harmonia conosco mesmo. Harmonia com a vida, com você, com as pessoas. A gente é feliz comendo doce de batata doce, coisa simples, sabe? Tomando um chimarrão com as pessoas, conversando com as pessoas. Eles fizeram um experimento muito interessante com pais e filhos, tá? Eles disseram que iam fazer uma atividade com os pais, que era uma coisa extraordinária, uma revelação e tal. E trouxeram o pai com os filhos, né? O pai e o filho. E botaram numa sala. E disseram o seguinte, ó, aguarda um momento que nós logo vamos fazer o experimento. E demoraram meia hora para fazer isso. Só que enquanto faziam isso, era uma sala cheia de brinquedos. As crianças, o que elas fizeram? Foram brincar.
E os pais, o que fizeram? Ficaram no celular. Aí a criança começou a puxar o pai para brincar. E o pai, então, desligou o celular e começou a brincar. E ficou meia hora brincando com as crianças. E eles filmaram isso aí. Aí depois chamaram os pais com as crianças, agora vamos começar o experimento, e mostraram o filme. E os pais começaram a cair em si. Que eles estavam fazendo atividades simples, como brincar com o filho, jogar com o filho, dar atenção para o filho. A gente, às vezes, fica buscando fora coisas tão simples que estão ao nosso redor. E eu penso que esse é o que nós temos que recuperar para o nosso ano de 2026. Com certeza. Eu quero entrar depois nessa questão dos relacionamentos, porque a gente vive, inevitavelmente, relacionamentos cada vez mais tumultuados, tensos, muitas vezes não sadios. Veja o número, por exemplo, de casos de violência doméstica que a gente tem tido nos últimos tempos. Mas, Adroaldo, por que o ser humano, e eu me coloco no lugar, a gente nunca está satisfeito com o que tem? É bom ter esse desejo por algo mais, mas se eu tenho um carro do ano, eu já quero algo mais. Por que o ser humano, nessa atualidade, ele quase nunca está satisfeito com o que ele tem? Essa é uma boa pergunta. Nós nascemos com uma insatisfação, um vazio interior. Nós temos um vazio interior. E esse vazio interior, a gente diz que é um vazio de Deus, de absoluto, de eternidade. Nós temos um vazio de transcendência. Falta algo para nós. É uma insatisfação. E nós temos que buscar esse vazio, evidentemente, no amor, na vida, mas a gente busca nas coisas. E as coisas não satisfazem o ser humano. Então você compra um carro, a duração do prazer que o carro te dá dura pouco. Uma semana, 2, 3, 4, você come um sorvete. Por exemplo, a duração de um doce que você coma, da alegria que o doce dá, ele dura pouco. A roupa você compra, passou um tempo, você foi. Então, o ser humano está sempre buscando coisas novas. E isso não tem fim. Não tem fim. Só tem fim quando você busca a essência da vida. E a essência da vida está no encontro com Deus, está no amor, no servir. Por isso que as pessoas que encontram alegria, por exemplo, na solidariedade, no servir o outro, no fazer o bem, né? Tem pessoas que vão para a rua, fazem café quente com um pão, vão distribuir para o morador de rua, outros fazem a caridade, juntam roupas e coisas, outros ajudam crianças, né? Isso preenche o ser humano e te acalma, e te aquieta, porque o ser humano tem algumas coisas que tu precisa preencher das tuas carências. Então, uma delas, o Abraham Maslow fala das necessidades. A necessidade fisiológica, comer, beber e vestir. A necessidade de segurança, de você confiar em você, ter segurança de que alguém ama você, cuida de você. E a necessidade de afeto, de amar-se. E a necessidade de Deus, da espiritualidade, de realização. Então, quando eu não tenho essas necessidades, eu crio carências em mim. E eu estou sempre buscando. Então, nós temos que nos centrar naquilo que é essencial. Busque amar a si, busque amar os outros, busque servir os outros. E busque a espiritualidade também. E isso vai acalmando e equilibrando o ser humano. E sem isso, a gente fica uma formiga inquieta, uma barata aí que está para lá e para cá. Tonta. E cada vez mais vazio. O que está crescendo hoje é o vazio, o suicídio, a depressão, a angústia, porque nada preenche, a não ser aquilo que é essencial. Certo. Muitas vezes nós, seres humanos, complicamos a nossa vida. Nós precisamos descomplicar a vida? Com certeza. O descomplicar que a gente fala é as coisas simples da vida. O que faz sentido? O que faz sentido? Por isso eu volto a repetir. Quem é a pessoa mais importante? É sempre aquela que está na sua frente. Qual é a sua missão? Fazer essa pessoa feliz. Então, viva o momento presente, te concentre. É que nem no trabalho. Você vai hoje,
Hoje, o problema nas empresas é o desperdício e o retrabalho. Eu vou falar de indústria, digamos, né? Sim. E qual é o problema? É a pressa. As pessoas querem fazer tudo com pressa. No varejo, por exemplo, né? O médico atende com pressa porque o consultório está cheio, a loja tu atende o cliente com pressa e tu não presta atenção para as pessoas. E na família é a mesma coisa, a gente está ilhado ou com a internet, ou está ilhado com a televisão, ou com o serviço, e a gente esquece de olhar para as pessoas. Na rua, tu está sempre correndo. Então, quando tu presta atenção para uma pessoa, tu dá atenção. Por exemplo, uma senhora me comentava que esse dia ela estava na rua caminhando e encontrou um reciclador, essas pessoas que, né? E ela viu ele tirando as coisas do lixo e parou e deu um bom dia, desejou um bom ano. E aquela pessoa parou, olhou para ela e disse: pô, muito obrigado, porque todo mundo passa aqui E ninguém valoriza. E ninguém olha para mim. Ninguém olha. Ninguém me dá bom dia. Inclusive tem uma história bonita de um padre que assumiu uma paróquia nova e ele queria, antes de assumir, ele disse para o padre: então a missa de posse é às 10 horas, assim e tal. Ele foi às 9 horas, 8 horas, ele foi para a frente da igreja e se vestiu de mendigo e sentou na frente da igreja e ficou todo sujo, com roupa esfarrapada, na frente da igreja. E ele ficou observando as pessoas entrarem dentro da igreja. E raríssimas as que deram atenção para ele, deram bom dia. Então, quando foi para iniciar a missa de posse, ele entrou com um saco no fundo e queriam tirar ele da igreja, porque ele estava sujo. Então, deixaram ele no fundo da igreja. E quando o padre anunciou o novo padre, chamou ele, e ele entrou, então, com o saco. Então, ele iniciou a reflexão dizendo: olha, eu queria assumir essa paróquia conhecendo vocês. E eu queria ver como que vocês tratam as pessoas. E eu me vesti de pobre, que é o menor daqui da sociedade, e ninguém olhou para mim, ninguém sorriu, ninguém me deu bom dia, ninguém olhou com o olhar de Cristo para mim. Então, eu estou vendo que eu vou ter muito trabalho nessa paróquia, ele disse, né? Então, eu acho que nós temos que recuperar esse olhar da vida, olhar para o ser humano, olhar para o presente, olhar para a vida e sair um pouco dessa corrida insana. Desse redemoinho. Desse redemoinho que só está nos matando, né? Então, numa loja, prestar atenção no cliente, prestar atenção no colega, prestar atenção no trabalho, na indústria, naquilo que tu está fazendo, no trânsito. As pessoas estão correndo demais. Quantos acidentes? É distração, nós estamos distraídos. Então, a gente tem que prestar mais atenção na vida. Com certeza. Nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta, tem a segunda parte da nossa conversa com o Adroaldo Lamaison, palestrante motivacional, hoje é nosso convidado aqui. Quanto aprendizado a gente já não teve. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial.
As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. Os alimentos, quando eles são estabelecidos pelo Poder Judiciário, automaticamente eles são obrigatórios. Para fazer a extinção, ou seja, para não ter mais a obrigação de pagar os alimentos, é importante que a pessoa que tem que fazer o pagamento entre com uma ação que se chama exoneração. A execução de alimentos pelo rito prisional já pode acontecer com um atraso de um dia. Então, efetivo atraso no não pagamento da pensão de alimentos já pode gerar um processo e, se ele não for pago em 48 horas, automaticamente pode ter ordem de prisão. Por isso é muito importante que os alimentos sejam fixados e mantidos na proporção da obrigação, ou seja, da condição de fazer o pagamento. Se por um acaso você ficou desempregado ou você mudou a tua realidade econômica, busque o Poder Judiciário e faça o pedido de alteração ou redução ou majoração dos alimentos a fim de evitar qualquer problema futuro. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103.
Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, é o nosso bate-papo, o telejornalismo diário da TV Serra, hoje com ele, aqui nos estúdios, Adroaldo Lamaison, sempre uma pessoa muito especial, com muito conhecimento, está nos colocando aqui muitas informações. Precisa a gente fazer tudo? Que bom se a gente conseguisse, mas se você não conseguir, faça o que você conseguir. Faça algo que vai fazer a diferença no teu dia a dia. Nós temos, eu brinco muitas vezes, falando a verdade também, né, Adroaldo, que a gente tem que sair um pouco do piloto automático, né? Porque o nosso cérebro é assim, todo dia o Leandro acorda, o Leandro toma banho, o Leandro corta a barba, o Leandro vai para o trabalho, e se você muda alguma coisa, você já fica perdido. E a nossa vida muitas vezes está se tornando um piloto automático. Nada contra a tecnologia, ela é importante, mas saber dosar. Antes da gente entrar no tema do relacionamento, dos relacionamentos também, a vida tem sido para muitas pessoas um piloto automático, né? Tem que ver as notícias, tem que ver a rede social, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente perde oportunidade de sentir o calor humano de quem está ao lado, né? Exatamente, de sentir a vida, de apreciar a natureza, né? A gente brinca, tem pessoas que são como um boi diante de uma flor. O boi, ele não aprecia a flor, para ele a flor, bom. Mas essa atitude de contemplação, de olhar, de ver, de sentir, nós estamos com a mente ansiosa, a nossa mente está agitada, o coração, a alma está agitada. E uma pessoa agitada não consegue comer direito, não mastiga os alimentos, não consegue conversar direito, porque ela está falando com você, mas está pensando no que tem que fazer depois, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não consegue rezar direito. Eu percebo as pessoas, elas entram na missa, mas já querem sair, elas estão ansiadas. Pressa. E para quê, né? Para quê? Então, a gente tem que aprender a vivenciar, acalmar a mente, né? Por isso a respiração é importante. Respirar, respire um pouco. A pessoa quando está ansiosa, ela respira rápido. Ofegante. Né? E o teu sangue fica oxidado, o teu sangue fica ruim, faz mal para todo o corpo. Mas quando tu te acalma, por isso que qual é a coisa mais importante? É ser feliz? Não, é ter paz. A paz é um elemento que mais a gente precisa buscar. Ter paz consigo, ter paz com as pessoas, ter paz, sabe? Acalmar o nosso coração. Porque na calma você faz as coisas, tu sente a coisa, tu faz bem, mas na pressa tudo dá errado, o trânsito, o teu trabalho, o atendimento não dá legal, né? Nada funciona. Então, o que nós precisamos é buscar a paz interior, a calma, aprender a se acalmar, a respirar um pouco e nos concentrarmos naquilo que estamos fazendo. Com certeza. Adroaldo, relacionamentos cada vez mais difíceis, cada vez mais conflituosos, cada vez mais intolerantes, né? Não é, eu disse isso, quer assim, não quer, sai da frente, sai do caminho. As pessoas estão assim. Então, o ser humano não foi feito para viver sozinho. O Leandro vai se relacionar na família, vai se relacionar com as pessoas no local de trabalho, na comunidade. Então tem um ditado que eu gosto muito, né? Tem um trecho de uma música também, viver e conviver em comunhão, né? Viver e conviver. Viver todos nós vivemos, mas conviver é compartilhar, é aceitar as diferenças do outro, não só da forma como eu penso. Como é que a gente pode trabalhar e construir relacionamentos mais saudáveis, seja na família, seja no local de trabalho ou na comunidade? Muito bem, olha, sem dúvida, esse é um desafio para todos nós, e para a gente ter um ano bacana, bom, né, um ano fecundo, a gente precisa aprender dessa arte, né? A arte de... E a primeira convivência é conosco mesmo, né? Eu sempre parto desse princípio que quando eu me conheço e eu conheço as minhas qualidades e os meus defeitos,
eu passo a acolher as qualidades e os defeitos dos outros. Quando eu não me conheço, eu tenho uma visão muito positiva de mim mesmo, então eu passo a julgar mais os outros, a condenar, a brigar, eu não aceito o erro dos outros, eu sou muito duro com os outros. Então eu tenho que começar a me conhecer, me aceitar e me amar. O segundo ponto é que eu não sou um dono da verdade, eu não tenho toda a verdade dentro de mim. E na convivência eu tenho que aprender a escutar. Eu acho que hoje uma crise grande das pessoas é aprender a escutar, aprender a ouvir. Todo mundo quer falar, né? Até tem o escritor Rubens Alves, que ele fala muito disso, é lindo. Ele diz, existe muito curso de oratória, nós temos que fazer curso de escutatória. Olha o que o Papa Leão XIV fez na abertura do consistório, primeiro consistório dele com os cardeais. Ele disse, eu estou aqui para ouvir vocês. Para ouvir. Jesus, quando saía, não vinha com o discurso pronto. Ele primeiro ouvia e, a partir da necessidade, ele fazia o que tinha que fazer. Então, nós temos que aprender a escutar o esposo, a esposa, escutar os filhos, escutar o funcionário, escutar o vizinho, escutar o outro. Isso aqui, né, e essa coisa que eu não sou um dono da verdade. Nós estamos entrando num ano de eleições. E isso é muito importante, meus irmãos, sabe? Eu não posso brigar com o outro, agredir o outro, impor o outro a minha verdade. Eu tenho que... Por isso que numa sociedade plural, de pluralidade, a gente convive com pessoas de outra religião, com pessoas de outro partido, com pessoas que torcem para um time diferente do meu. E eu tenho que aprender a conviver e respeitar. Então, o escutar é importante, o respeitar é fundamental, respeitar, não brigar, não discutir, sabe essa coisa? Você já viu alguém ganhar uma discussão? Não ganha discussão. Não tem ganhador. Não tem ganhador, só tem... Perdedor. Só tem perdedor. E aí o Papa, você falou do Papa, e é bom lembrar, o Papa Francisco falava disso, nós temos que ser criadores de pontes e não de muros. Tem gente que cria muro. Quando tu quer impor tua verdade, só a tua opinião é que vale, só o teu partido, o teu time, a tua religião, tu começa a criar muros e tu vai fechando as pessoas. Aliás, hoje o Evangelho fala disso, de que havia uma pessoa que era leprosa e os leprosos eram segregados. Eles eram isolados, separados da comunidade. E ele se aproxima e diz para Jesus, pô, se tu queres, tu pode me curar, tu tem o poder de me curar. E Jesus olhou para ele e disse, eu quero. E o que Jesus faz? Toca nele. E um judeu tocar numa pessoa doente é tocar numa pessoa impura. O judeu não pode tocar nas pessoas. E ele tocou, ele quebrou o paradigma. Né? Então, hoje, numa empresa, por exemplo, tu tem pessoas da Venezuela, tu tem pessoas do Senegal, tu tem pessoas de outros países, de outras religiões. Nós temos que acolher as pessoas. Nós aqui, uma região italiana, acolhemos os italianos que vieram para cá. Nós temos que acolher as pessoas que vêm do Nordeste. Quantos turistas vêm aqui? Então, nós temos que acolher, e a diversidade, ela é importante, é uma riqueza. Porque se todo mundo fosse igual a mim, não teria sentido o mundo. Nós temos que ter pessoas diferentes, que pensem diferente. Agora, eu tenho que aprender a conviver, a aceitar. Então, ter respeito, saber escutar, saber valorizar a cultura do outro. E com isso é fácil? Não é fácil, por isso que a gente precisa da oração. Por isso que a gente precisa da espiritualidade. Para poder, dentro da gente, né, acolher a si, perdoar, por exemplo. Quantas pessoas levam ódio, mágoa, ressentimento? O Shakespeare tem uma frase bonita que é atribuída a ele, que ele diz assim, ó, guardar mágoas e ressentimentos é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. É você que morre, sabe? Então, quantas pessoas não têm raiva? Então, assim, ó, seja na política, aprenda, sabe? O fracasso, por exemplo, perder, faz parte da vida. A vida não é só ganhar. A gente tem que saber perder. Às vezes teu negócio não vai bem, teu casamento não vai bem, alguma coisa não vai bem. Você nem sempre vai ganhar. E a gente tem que aprender, às vezes, a perder.
E faz parte, e crescer com isso, né? Então, viva com esse espírito que eu tenho certeza que você vai ter e vai colher muitas felicidades. Nos relacionamentos, Adroaldo, talvez um dos pecados capitais mais fortes, maiores, é eu fazer com que a pessoa que está ao meu lado, que trabalha comigo, que convive comigo, pense da mesma forma. Quando eu sou uma espécie de um ditador, não, tem que ser assim porque eu sei, é querer dominar o outro. Isso é muito comum na nossa cultura, inclusive familiar. Inclusive na cultura italiana também. Na cultura italiana. Qua comando me. Qua comando me, que o filho siga o que o pai faz, que o filho siga o mesmo negócio que o pai, que o filho seja como eu quero, né? Nós não... porque assim, o filho é um ser diferente. Ele veio de você, como diz o Khalil Gibran, saiu de nós, mas ele não nos pertence, é outra vida, é outra história. A gente não forma clones. O clone forma uma pessoa igual, mas você forma um outro ser. E se o filho é um outro ser que tem outro gosto, às vezes ele não gosta da mesma coisa que você, ele quer seguir outro caminho. Então, esse respeito à individualidade das pessoas, a essa pluralidade, a essa cultura, ele é fundamental para uma sociedade como nós, para uma família. Então, o teu esposo tem opiniões diferentes, teu filho tem opiniões diferentes, e amar as pessoas como elas são. Esse é o desafio para nós. Eu não tenho que amar como ele tem que ser como eu quero. Não. Eu amo do jeito que ele é. Jesus, quando teve um encontro com a pecadora, ele não botou o dedo nela, não apontou para ela, ele abraçou. Esse é o rosto de Deus, misericordioso, acolhedor. Eu não posso botar condição, porque Deus me ama como eu sou. Eu tenho meus defeitos. E Deus me aceita como eu sou. Então eu tenho que aceitar os outros assim também. E a gente é muito juiz. A gente julga muito, condena muito. Isso é uma hipocrisia da nossa sociedade. O cristianismo não pode estar julgando, as pessoas que são cristãs não podem estar condenando. Não, porque esse não presta. A gente divide a sociedade em dois grupos, os bons e os maus. Eu estou sempre do lado dos bons. E quem são os maus? São sempre os outros? Não, eu também sou mau. Tem momentos que eu sou mau, que eu sou egoísta, que eu sou individualista. E eu tenho que crescer. Por isso que o crescimento, o amadurecimento espiritual é crescer nos relacionamentos. Crescer no amor. O cristão que não cresce no amor não entendeu nada. O amor é a base do cristianismo. Amar o pobre, amar o morador de rua, amar o pecador, amar o que pensa diferente. É bonito amar os nossos aqui, mas e quem é diferente? Eu tenho que amar e acolher essa pessoa. Que não seja um amor platônico, mas que seja um amor de verdade. Vocês ouviram quantas vezes o Adroaldo já tocou na palavra amor? É uma palavra tão pequena, mas é com certeza a maior de todas. É a maior de todas. E esse ano, eu tenho que botar o seguinte, o que eu posso fazer de concreto, como você fala? O que eu posso fazer de concreto na sociedade que eu vivo? Sabe, o cristianismo, ele é altamente revolucionário. Eu tenho que mudar a sociedade, eu tenho que mudar as coisas. Todo mundo é bom para apontar os problemas, apontar as dificuldades, mas arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, seja visitar os doentes, seja visitar nos bairros, ajudar crianças. Por exemplo, criança, eu acho uma coisa fascinante, né? A potencialidade que existe nas nossas crianças é incrível, seja no esporte, seja na ciência, seja na educação, em tudo. Quem salva uma criança, salva a sociedade, salva o mundo. Nós temos que olhar para isso. Então, o que eu posso fazer de concreto aqui em Farroupilha, sabe? Pelos idosos, pelos moradores de rua, pela pessoa que está caída ali, o lascado que precisa do meu amor. Esse é o cara que mais precisa do meu amor. Porque tem gente que está super bem, até nem precisa muito da minha atenção, mas tem gente que está carente de tudo, de comida, de oportunidade, de cultura, de um curso,
Sabe, o que a gente pode fazer? As paróquias, por exemplo, nossa católica, tem a Pastoral do Pão. E um dos elementos da Pastoral do Pão é você dar um curso para o sujeito arrumar emprego. Muitas paróquias, poucas fazem isso. E tem que fazer. Ensinar a pescar o peixe. Ensinar, né? E dar oportunidade. Então, tem tantas coisas boas que a gente pode fazer para mudar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. Pense nisso. Com certeza. Adroaldo, ficarei conversando contigo aqui muito também, mas enfim, te agradecer por esse momento. Deixa os teus contatos, tuas redes sociais, porque eu sei que a todo momento você vai colocando conteúdos, daqui a pouco aquela fala rápida, mas é aquela fala que fica no teu coração, que te faz pensar, que te faz refletir. Quem quiser te seguir, quais as tuas redes sociais? Bom, Adroaldo Lamaison, meu Instagram, Adroaldo Lamaison, o Facebook, Adroaldo Lamaison. Eu trabalho com palestras para grupos de mulheres, sindicatos, cooperativas, produtores rurais. As prefeituras me chamam muito para falar sobre de bem com a vida, autoestima, né? Agora, para o Dia das Mulheres, muitas cooperativas me chamam, e as empresas também, para trabalhar o emocional. Hoje as pessoas estão com o emocional muito ferido, e você precisa trabalhar a mente, o coração e a saúde da alma das pessoas. E eu tenho feito isso com música, com alegria. Então está aí o meu contato no meu Instagram, me siga lá, e será um prazer ir na sua cidade e na sua empresa. Com certeza. Adroaldo, obrigado. Bom 2026 para ti. Para você também, meu obrigado. querido. Sempre muito gentil, atencioso conosco aqui na TV Serra. Então, eu sei que vocês acompanharam o programa, mas depois quem vai nas redes sociais, vai no Facebook, vai no YouTube, volta, assiste de novo, porque tem muito conteúdo que o Adroaldo deixou aqui e vale, com certeza, vai fazer diferença na tua vida. Muitas vezes a gente quer mudar o mundo para ser feliz. Não, a gente tem que mudar a gente primeiro para depois sermos felizes. Então, vamos fazer esta reflexão. Eu tenho os meus defeitos, tenho minhas virtudes, todos nós. Ninguém é só coisa ruim, ninguém é só coisa boa. Todos nós temos o bom e o ruim, mas a gente pode ir melhorando quando necessário. Um grande abraço a todos e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.